Olá, pessoal! Vamos falar agora das atividades econômicas complementares à cana-de-açúcar que ocorreram na colônia. Então, preste atenção. Esta aula vai ser importante para você quebrar uma visão que tradicionalmente foi ensinada nas escolas e hoje a historiografia está tentando mudar. A ideia de ciclo econômico. Então é muito comum você ainda encontrar vários professores, encontrar materiais didáticos que falam ciclo da mineração, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café. Tem um tanto de verdade, no sentido que, se você tentar imaginar qual que é o conceito que eles pretenderam transferir para você, é um momento que praticamente toda a economia brasileira dependia ou da cana, ou do ouro, ou do café. Só que as pesquisas mais recentes têm observado e descoberto coisas interessantes, do tipo, a produção brasileira ela era bastante diversificada. Claro, havia uma predominância da produção desses produtos que a gente comentou, a cana, depois o ouro, depois o café. Só que, ao mesmo tempo, paralelamente, eram realizadas outras atividades que foram muito importantes para a economia e também para a formação do nosso território. Vamos dar o exemplo do algodão. O algodão, que era plantado no Nordeste brasileiro, por exemplo, na região do Maranhão, um dos lugares, no Seridó, ele era muito produzido e muito valorizado e tinha uma alta demanda na Europa. E no século XVII, o Brasil foi um dos grandes fornecedores de algodão para as manufaturas têxteis europeias. Então não só vivíamos de cana, mas também tinha uma produção bastante representativa de algodão. Sem contar que nós tínhamos, por exemplo, o cultivo de tabaco. Esse era exclusivamente para produzir com a finalidade de trocar por escravos na África. É porque a principal moeda de troca era cachaça e tabaco. Lembre-se que no litoral africano, os escravos eles eram comprados através do escambo. E aí temos também a atividade dos bandeirantes, temos a mineração, que são todos esses que são dois elementos que foram fundamentais para expandir as nossas fronteiras. Pessoal, vamos continuar agora. Eu quero mostrar para vocês isso no mapa, esquematizar devagarzinho como é que foi esse processo. Vem comigo para a lousa. Olha só as atividades econômicas complementares. Você vai observar esse mapinha, preste atenção em cada um dos detalhes. Como diria Jack, vamos por partes. Olha só. O litoral, basicamente, o litoral nordestino. Eu peguei o século XVIII, que é um padrão interessante, que já deu para desenvolver mineração. O Brasil já tem uma diversificação maior de produtos. Veja, olha essa grande área roxa que nós temos aqui. São as chamadas drogas do sertão. Ervas medicinais, pimenta e quaisquer produtos amazônicos que eram extraídos por trabalho indígena realizado nas missões jesuíticas. As drogas do sertão, elas foram exploradas por todo o período colonial, desde a chegada dos primeiros jesuítas na região amazônica, que passaram, olha só, Portugal passou a dominar essa região e tinha uma preocupação especial em controlar a foz do rio Amazonas, que, se você observar, é o principal ponto de entrada para o interior do continente. Depois da foz do Amazonas, não está aparecendo aqui no nosso mapinha, mas seria aqui onde é o Uruguai, fronteira do Uruguai com a Argentina, é a foz do Rio da Prata. As duas principais formas de adentrar ao continente. O pau-brasil, às vezes você pode ficar confuso, mas, opa, no século XVIII? Sim, no século XVIII. Uma confusão muito comum que acontece é que, quando nós estudamos o pau-brasil, nós sempre falamos dele no período pré-colonial,
Aí você estuda que chegaram os portugueses, não encontraram produtos comercializáveis, só encontraram o pau-brasil, que através do trabalho indígena, do escambo, eles retiravam a madeira para fazer tinta na Europa. Aí é muito comum ter aquela sensação de que durou só o pré-colonial, mas não, foi durante toda a história do Brasil. É simples. Você conhece o pau-brasil? Eu tenho certeza que se você conhece, você é uma pessoa privilegiada em conhecimento. Às vezes você viu um pau-brasil num zoológico, às vezes você viu um pau-brasil numa praça pública, às vezes você viu o pau-brasil que tem na fazenda de algum conhecido, que foi plantada, mas você não conhece o pau-brasil artificialmente. Normalmente as pessoas, né, conseguem mudas com os avós e tal, mas o pau-brasil é muito raro hoje. É uma espécie, né, extinta de madeira tecnicamente, porque ela hoje praticamente só existe com plantio. Então, isso dá para você ter dimensão de quanta madeira foi explorada no Brasil. Você mora num lugar que chama Brasil e você nunca viu um pau-brasil. Isso não poderia ter acontecido em 30 anos. Isso aconteceu por todo o período colonial. Quando o Brasil ficou independente, durante o Império, continuou a exploração de madeira. Quando o Brasil proclamou a República, continuou a exploração de madeira. Por exemplo, todo mundo que está assistindo essa aula aqui no litoral deve conhecer um pouquinho da história regional. Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nessa região aqui, tinham empresas francesas e inglesas que exploravam o pau-brasil até a década de 20. Por isso que a Mata Atlântica ela é totalmente devastada no litoral. Então você tem o pau-brasil que sempre foi extraído. Observe aqui a cana-de-açúcar. Quais são os principais pontos? Essa região, principalmente Recife, litoral, Zona da Mata. A Zona da Mata Nordestina. É um lugar de clima tropical úmido, ou seja, as chuvas são no inverno. É uma região de terras muito férteis, que é o solo de Massapê. Essa daqui é a atividade tradicional. No início, o litoral era exclusivo. Só podia plantar cana. Como assim exclusividade? Só podia plantar cana? Uai, simples. Só podia plantar cana. Tinha uma lei que falava por 100 quilômetros não podia ter nenhuma outra atividade. Então, o que fazer para conseguir animais de carga, para conseguir couro, para carne? Você tem uma criação de animais de subsistência nas fazendas. Alguns engenhos nem subsistência tinham. E no interior desenvolveu a atividade da pecuária. A pecuária do gado uso de mão de obra livre, e assalariada. Feito por indígenas. Eles ganhavam parte da quantidade dos bezerrinhos que nasciam. A cada 5 bezerros, um era do vaqueiro. A pecuária ela foi um importante instrumento de interiorização. Por que ela vai para o interior? Principalmente
em razão da exclusividade do cultivo de cana-de-açúcar no litoral. Não podemos esquecer aqui, ó, a cana-de-açúcar de São Paulo, né? Quando ele foi para o interior, ele se adaptou muito bem. Por quê? Ele vai encontrar o bioma do Cerrado. Que possuem pastos naturais. Pastos naturais. Então, olha só, a vegetação do cerrado, arbustiva, árvore de casca grossa, tronco retorcido, pequeno porte e muitos pastos. Então, quando chegou no interior do Brasil, a pecuária se adaptou muito bem. Você pode observar aqui no seu mapa que a pecuária se desenvolveu em todas as áreas do Brasil central, em que predominantemente nós temos a vegetação de cerrado. E também se desenvolveu aqui ao sul do Rio Grande do Sul, principalmente no litoral, na região dos Pampas, que desde essa época é uma área de importante produção pecuarista. Agora, pessoal, o que mais? Você viu que tranquilinho? Olha o próximo. Mineração. Ó, a mineração e a cana-de-açúcar são os ciclos principais. São os ciclos principais. Mas aqui eu queria destacar, né, que você tem a mineração aqui no interior. Minas Gerais está pouco contemplado nesse mapa, digamos assim, né? Você tem aqui mostrando as faixas do Mato Grosso. E olha só. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. E a mineração, ela estimulava a pecuária também. Presta atenção, aqui a pecuária se desenvolveu principalmente para atender a zona da mata. A pecuária, nesses territórios aqui, se desenvolveram principalmente para abastecer a região das minas. E o algodão? E o algodão? O algodão, esse era muito importante, acabamos de comentar para vocês. As pesquisas hoje mostram que ele era mais importante do que nós concebíamos. Ele era produzido principalmente nesses territórios, um pouquinho aqui no Maranhão, um pouquinho aqui na região do Rio Grande do Norte. A produção do Rio Grande do Norte era, representativa, bastante importante. Então, aqui temos as nossas atividades econômicas. Então, quais são as principais atividades econômicas complementares? Pecuária, drogas do sertão, algodão. O pau-brasil sempre foi uma atividade, né? E as principais, aquelas que deram a ideia sociológica de ciclo, mineração e cana-de-açúcar. Agora, gente, uma das atividades mais importantes que você tem na época da colônia era o bandeirantismo. O bandeirantismo era uma atividade chamada atividade de sertanismo. O que era isso? Eram os homens que embreavam-se no sertão. Ó, o sertão, aqui, a palavra não é sinônimo de sertão nordestino caatinga. Sertão, no período colonial, era uma forma de designar interior. Então,
Olha o professor Mineiro Interior. Ó, o sertanismo, ele era então uma atividade dos paulistas, que eles iam procurar ouro, procurar escravos, iam capturar indígenas no interior do Brasil, portanto, lá no sertão. Por exemplo, era comum você falar assim, o sertão das Minas. Não quer dizer que é a ideia que é muito comum hoje de associar o semiárido. Não, sertão no sentido interior. Então, pessoal, o sertanismo, né, é uma atividade muito importante para a colônia, agora eram expedições. Só que essas expedições não eram as únicas. Existiam também as chamadas entradas. Entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras. O que eram entradas? Expedições oficiais de Portugal. Que eram enviadas principalmente com o objetivo de realizar o reconhecimento e mapeamento. E as bandeiras? Eram expedições particulares. Cada vez mais, nós sabemos que eram empreendimentos capitalistas. Empreendimentos racionais, capitalistas, com o objetivo claro de pegar algo que fosse considerado um produto, no caso, capturar indígena para vender, procurar ouro, ou prestar um serviço para os senhores, que era o serviço de destruir quilombos e capturar escravos que fugiram. Porque quem seria capaz de embrenhar-se no interior do Brasil e encontrar as pessoas fugidas? Então, olha só. Cuidado que tem muita questão que tenta comparar as duas, a entrada e as bandeiras, mas a diferença é só essa. Agora, lembra que isso daqui era empreendimento, como se fosse uma empresa, tá? A lógica, né, não era uma empresa, mas é uma lógica empresarial. Você organiza uma expedição, você calcula seus víveres, você monta uma expedição com uma certa quantidade de portugueses e indígenas. As bandeiras, falar bandeira é sinônimo de falar paulista, que todas as bandeiras partiram praticamente de São Vicente. E eles escravizavam os indígenas, que eram utilizados para carregar, para abrir espaço, como guias. Havia 3 tipos principais de bandeiras. As bandeiras de preação, as bandeiras de captura e as bandeiras de prospecção. O que é bandeira de preação? Caçar o índio para escravizá-los. E por que eles gostavam de escravizar índios? Porque tinha uma fonte fácil. Onde que eles encontravam um montão de índio? Nas missões jesuíticas. Então, os maiores inimigos dos padres jesuítas eram os bandeirantes e os padres se odiavam. Por que eles iam atacar direto nas missões? Porque
os indígenas das missões, eles eram já aculturados. Os indígenas das missões, entre aspas, olha, o termo que eles usavam na época era, eles já foram amansados. Sabiam rezar, comportados, sabiam plantar, então era fácil de escravizar e podiam ser vendidos mais caros, justamente porque já eram cristianizados e sabiam cultivar. Então, olha só, vamos lembrar dessa bandeira aqui que eram as mais comuns. A bandeira de captura era para capturar negros fugidos. E também a destruição de quilombos. E também a destruição de quilombos. Agora, eu escutei você perguntando por que chama de preação. Preazinho, bichinho, bandeira de preação, bandeira de pegar bichinho, pegar índio, ó pra você ver. Então, pessoal, agora o que são as bandeiras de prospecção? As bandeiras de prospecção são as bandeiras que procuram metais preciosos, destacadamente ouro. Existem alguns bandeirantes que são famosos, que são mais emblemáticos, por exemplo, Borba Gato, por exemplo, Anhanguera. E aqui nós temos a estátua de Anhanguera. Olha só, essa estátua aqui, ela está em Goiânia. E aí é importante você observar a forma como está construída a imagem do bandeirante. E nós podemos falar que existe um mito bandeirante. O que é o mito bandeirante? É essa ideia de são os desbravadores, são os homens que colonizaram o interior do Brasil. Principalmente em São Paulo há um culto, né, à imagem do bandeirante como o grande desbravador, mas hoje nós temos que refletir a respeito disso. Para alguns, os bandeirantes são grandes desbravadores, que sem eles não haveria colonização e nem ampliação das fronteiras do Brasil. Para outros, os bandeirantes não passaram de assassinos frios e calculistas, que escravizaram milhares de indígenas, que usavam formas violências terríveis, como... Deixa para lá, sem detalhes macabros. Mas olha só, pessoal, os bandeirantes têm essa mitologia, então, mas cuidado, nem 8, nem 80. Tudo que você perceber que tiver escrito numa questão que está indo ou tratando como herói, ou tratando como bandido, provavelmente não será a resposta correta. Porque a história você tem que procurar neutralidade, então você tem que procurar uma posição central, preferencialmente, né, com maior bom senso, para que você... E o bom senso normalmente está no meio. Então, o que é esse mito? É esse mito do desbravador. Mas aí, como que eles são retratados, né? Homens com grandes vestimentas de couros, com seus calções, botas altas, largas, né, com seus grandes chapéus de couro e com suas espadas e seus arcabuzes, que são essas armas da época colonial que parecem uma corneta. Demorava 1 minuto para você armar para dar um tiro. Será que eles eram assim mesmo?
Será que era essa a aparência dos bandeirantes? É claro que não. Os bandeirantes, eles andavam quase nus, assim como os indígenas. Não carregavam muitas armas além do seu facão, até porque você está embrenhando na mata. Imagina, os caras estão saindo de São Paulo, eles estão no alto de um planalto. Então você tem o Planalto e a Mata Atlântica, que em geografia é um relevo conhecido como relevo de Mar de Morro, né? Que é o relevo planáltico, mais a vegetação de Mata Atlântica por cima. Então imagina você abrir um caminho na picada, no podão, vestido desse jeito, com um monte de coisa pesada, você não ia conseguir caminhar 2 quilômetros. Inclusive os bandeirantes não caminhavam muito, em média eles começavam a expedição pouco antes do amanhecer, e na hora do almoço hoje, né, por volta de 11 horas ao meio-dia, eles montavam um acampamento para continuar a caminhada no outro dia. Então você pode ver que é muito diferente essa ideia, eles eram mais próximos dos índios, inclusive eles não falavam português. A maioria dos bandeirantes não falavam português. Tem relatos de padres jesuítas falando que encontraram determinado bandeirante e tentam descrever como é que foi o contato com ele. Por exemplo, o bandeirante Domingos Jorge Velho, o que foi responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares que é o mais conhecido quilombo brasileiro, ele surgiu na época da invasão holandesa, porque com a invasão dos holandeses e as guerras, várias propriedades foram desarticuladas, ocorreu uma fuga em massa dos negros para o interior, e é o que deu origem ao Quilombo dos Palmares. Então eles destruíram. Aí tem um relato de um padre jesuíta que se encontrou com Domingos Jorge Velho, que falava que ele não sabia conversar português, rosnava e grunhia como se fosse um animal. Eram pessoas bastante rústicas, digamos assim. E a língua que era falada não era o português como nós conhecemos hoje, era a chamada língua da terra. O que era a língua da terra? Uma mistura de português com tupi-guarani. E você deve se pensar, você deve se perguntar, uau, esses caras fizeram verdadeiros milagres. Chegaram no interior de Goiás, chegaram em Cuiabá, chegaram no interior da Amazônia, chegaram no sul do Brasil. Eles percorreram todo o território brasileiro, atravessaram planaltos cristalinos, eles atravessaram picos, eles atravessaram florestas. Então, como que eles faziam isso tudo? Tudo no podão? Também. Só que calma, cara, pensa com a cabeça. Se você está em São Paulo e pretende ir para o Nordeste, qual que é o jeito mais fácil? Pensa que não é uma época que não tem estrada. Então, eles faziam expedições fluviais, ou seja, por rio. Essas expedições eram chamadas monções. Tem nada a ver com aquelas monções asiáticas não, viu? Ó, monções. O que são as monções? Expedições fluviais realizadas pelos bandeirantes. Então preste atenção, você está em São Paulo. Você quer ir para o Nordeste. Por exemplo, vou dar uma sugestão. Aí você está em São Paulo, tem o rio Tietê. Se você adentra para o rio Tietê, você vai chegar perto de... Você vai chegar perto de onde hoje são as fronteiras de Minas, perto das fronteiras de Goiás, perto das fronteiras do Paraná. Então, o rio Tietê que ele adentra, né, que ele é um rio da bacia do Rio Paraná, era um caminho comum. Aí eles faziam o percurso do Tietê
adentravam em Minas Gerais, pegavam outro rio da bacia do Paraná, que é o Rio Grande. O Rio Grande, ele tem parte do seu curso que está a 30 quilômetros da nascente do Rio São Francisco. Aí de lá eles pegavam o Rio São Francisco e conseguiam ir para o Nordeste. Claro, não era fácil, mas navegar encurtava muito as dificuldades de transporte. Isso daí, pessoal, é só uma sugestão de trajeto, por exemplo, até porque é o seguinte, qual que foi o mais importante rio utilizado por eles? Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, ele sempre é abordado em questões interdisciplinares de História e de Geografia, porque ele é também chamado Rio da Integração Nacional. Por que Rio da Integração Nacional? Justamente por esse detalhe. Desde a época da colônia, ele era um dos principais pontos de ligação entre Nordeste e Sudeste. Assim como ele é chamado Velho Chico, é chamado também de Rio dos Currais. Por que será? Porque nesse período colonial, lembra que a atividade pecuarista foi para o interior? Então, as margens do Rio Grande, na Bahia e em Pernambuco, elas eram praticamente todas ocupadas por criação de animais, criação de gado. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!